Segundo informações recentemente divulgadas por diversos meios de comunicação na China, o venerável Thich Wing-Chun, que atua como abade do Templo Shaolin desde 1999, está atualmente sob investigação por parte das autoridades da província de Henan, com a colaboração das agências locais de gestão religiosa. Acredita-se que esta investigação teve origem em uma série de denúncias e acusações apresentadas nos últimos tempos. Algumas fontes afirmam que existem irregularidades no uso das receitas provenientes das visitas turísticas dos espetáculos de artes marciais e do uso comercial da marca Shaolin. Considera-se que essas somas significativas de dinheiro intimamente ligadas à imagem religiosa e cultural do templo podem não ter sido distribuídas de forma transparente conforme as normas vigentes. Um dos pontos centrais da investigação são as suspeitas relacionadas ao estilo de vida e às atividades pessoais do venerável Thich Wing-Chun. Segundo certas análises, alguns de seus comportamentos podem ser considerados incompatíveis com as normas que regem a vida monástica e estão sendo avaliados para determinar se configuram infração. Nas redes sociais, circularam alguns rumores não verificados de forma independente que sugerem que o abade poderia ter mantido relações privadas impróprias e até mesmo ter um filho fora do casamento. Embora ainda não tenha sido emitido nenhum veredicto oficial, esse tema despertou grande interesse na opinião pública e está incluído no escopo da investigação em andamento. Importante, até o momento, nenhuma autoridade emitiu uma declaração oficial que confirme que as acusações mencionadas tenham fundamento legal. De acordo com alguns analistas do meio religioso e social na China, a investigação ainda se encontra em fase preliminar de verificação, o que implica que as autoridades estão reunindo informações, cruzando dados e esclarecendo as denúncias antes de avançar para as próximas etapas do procedimento. Logo após a divulgação da investigação, o ciberespaço chinês foi rapidamente inundado por especulações sobre o paradeiro do venerável Thich Wing-Chun. Algumas imagens de origem incerta e comentários compartilhados nas redes sociais afirmavam que ele havia saído da China e atualmente estaria nos Estados Unidos, insinuando que isso seria uma tentativa de escapar da ação das autoridades. No entanto, de acordo com a verificação realizada por diversos meios oficiais chineses como o The Paper, bem como por canais de comunicação da província de Henan, onde está localizado o Templo Shaolin, não existe nenhuma prova que sustente essas alegações sobre a suposta saída do país por parte do abade Thich Wing-Chun. Em específico, não há qualquer evidência oficial por parte das autoridades de imigração que confirme que ele tenha deixado o território chinês. Representantes do Templo Shaolin também se pronunciaram negando completamente os rumores e ressaltando que se trata de informações falsas sem nenhum respaldo em fatos verificáveis. Segundo a opinião de diversos especialistas em mídia na China, a disseminação de rumores não verificados pode não apenas causar confusão na opinião pública, mas também prejudicar o trabalho das autoridades responsáveis pela investigação, especialmente em casos que envolvem figuras religiosas ou pessoas com grande notoriedade pública. Em um contexto onde as redes sociais permitem a circulação rápida de informações ainda não confirmadas, é fundamental adotar uma postura crítica ao consumir notícias e recorrer sempre a fontes confiáveis e verificadas. Para compreender melhor a influência da figura mencionada, é necessário revisar o percurso monástico e a trajetória administrativa singular do venerável Thich Wing-Chun. Nascido em 1965, iniciou sua formação budista no Templo Shaolin em 1981 e após quase 2 décadas dedicadas ao budismo e às artes marciais, assumiu oficialmente o cargo de abade em 1999, justamente quando o templo começava a reaparecer na vida pública após anos de agitação histórica. O que o fez se destacar dentro do budismo chinês não foi apenas sua posição religiosa, mas também sua habilidade em combinar elementos tradicionais com uma abordagem modernizada. Ele foi pioneiro no desenvolvimento de um modelo de turismo espiritual, combinado com apresentações de artes marciais, transformando o Templo Shaolin em um destino global que atrai milhões de visitantes a cada ano. Sob sua direção, a imagem de Shaolin se expandiu mundialmente por meio de filmes e programas de artes marciais nos Estados Unidos e
Europa e Japão, graças a uma estratégia de comunicação internacional. A marca Shaolin foi registrada por ele e diversificada em múltiplos campos, desde publicações e vestimentas de artes marciais, até souvenirs e programas globais de formação de mestres de Kung Fu. Alguns relatórios não oficiais estimam que apenas as receitas provenientes do turismo e dos espetáculos de artes marciais no Templo Shaolin entre 2005 e 2015 superaram centenas de milhões de yuans por ano, um valor considerável para uma instituição religiosa. No entanto, a comercialização das atividades de um templo antigo considerado um símbolo espiritual e cultural também gerou diversas opiniões na sociedade. Alguns valorizam positivamente o fato de aproximar o budismo Zen e as artes marciais Shaolin do mundo. Mas também existem posições que sustentam que o templo está perdendo sua essência sagrada, transformando-se em um destino turístico comercial distante do ideal monástico tradicional. Vale destacar que a situação atual não é a primeira vez que o venerável Thich Vinh Chin se vê envolvido em controvérsias relacionadas à sua vida privada. Em 2015, um grupo anônimo na internet publicou uma série de documentos alegando que ele teria um filho com uma devota e propriedades no exterior. Na época, essa informação viralizou rapidamente na internet e atraiu grande atenção da mídia, tanto dentro quanto fora da China. No entanto, essas acusações não resultaram em uma conclusão investigativa clara por parte das autoridades, nem foi aberto nenhum processo judicial oficial. Legalmente, o caso desapareceu rapidamente. Contudo, aos olhos do público, a imagem do venerável Thich Vinh Chin tornou-se mais controversa desde então, especialmente por ele ser um representante de um templo com grande valor simbólico na vida cultural e religiosa. Alguns analistas apontaram naquela ocasião que sua fama e posição de destaque faziam com que qualquer informação relacionada a ele se tornasse facilmente foco de atenção, mesmo sem verificação independente. Numerosos especialistas opinam que o caso do venerável Thich Vinh Chin não é apenas uma questão pessoal, mas reflete o contexto do endurecimento do controle religioso na China. Durante mais de uma década, o governo tem promovido uma política de nacionalização da religião, exigindo que as organizações religiosas atuem de forma pública transparente e sob supervisão estatal. O forte crescimento do Templo Shaolin no turismo nas artes marciais e como marca registrada o transformou em um ponto focal de gestão por se encontrar na tênue linha entre a tradição espiritual e a modernização comercial. Da China à Tailândia, quando a vida monástica entra no olho do furacão. Se a investigação em torno do venerável Thich Vinh Chin é vista como um alerta sobre os limites entre a fé e a comercialização no contexto religioso moderno da China, na Tailândia, país conhecido como o Reino do Budismo, em 2025, o budismo tailandês, tradicionalmente um dos pilares espirituais mais firmes do país, enfrentou uma turbulência sem precedentes. Um escândalo de grande magnitude, envolvendo numerosos monges de alto escalão, desencadeou um intenso debate na sociedade tailandesa sobre ética religiosa, mecanismos de supervisão interna e o papel da lei em assuntos religiosos. No centro da investigação que está abalando o clero budista da Tailândia, o nome de Wilwan Gawad, amplamente conhecida pelo apelido Miss Gop, tornou-se o assunto mais comentado na mídia e nas redes sociais. Segundo relatórios das autoridades tailandesas, essa mulher está sob suspeita de ter entrado em contato com diversos monges influentes, fingindo ser uma devota fervorosa, participando regularmente de oferendas e serviços comunitários em vários templos do país. Considera-se que sua estratégia de aproximação e manipulação foi cuidadosamente planejada e executada ao longo de um longo período. Especificamente, de acordo com os resultados preliminares da investigação, Miss Gop teria estabelecido relações pessoais com vários monges, incluindo alguns que ocupavam cargos importantes dentro da ordem. Durante esses contatos, ela é acusada de ter gravado secretamente imagens e vídeos privados, que depois teria usado para fins de chantagem ou para exigir benefícios econômicos. Segundo estimativas das autoridades, o valor total que Miss Gop teria recebido por essas atividades gira em torno de 12 milhões de dólares americanos, uma quantia considerável, especialmente levando em conta que atividades religiosas raramente movimentam valores tão elevados.
Durante as operações de busca, as autoridades confiscaram uma grande quantidade de provas materiais, 80 mil fotografias digitais, 5.600 vídeos, além de múltiplos dispositivos eletrônicos e livros contábeis. Cabe destacar que esses documentos conteriam detalhes sobre transações financeiras relacionadas a certos membros do clero, o que gerou suspeitas sobre a transparência nas operações internas de algumas organizações religiosas. Alguns especialistas jurídicos na Tailândia apontam que este caso revela uma falta de controle sobre a privacidade e as relações pessoais dos monges, especialmente em um contexto social moderno, onde as fronteiras entre a vida pública e privada estão cada vez mais tênues. O caso relacionado a Miss Gopi, que no início era visto como um episódio isolado, espalhou-se rapidamente e teve um impacto profundo na vida do clero na Tailândia. De acordo com várias análises sociais, isso já não é mais considerado apenas como um deslize moral individual, mas sim como uma crise de confiança em larga escala. Relatórios internos da comunidade monástica indicam que após o vazamento de imagens e vídeos comprometedores, inúmeros abades, incluindo figuras de liderança em templos importantes, optaram por renunciar voluntariamente ou foram forçados a deixar seus cargos. Essas ações são vistas como medidas para preservar a imagem e a disciplina interna da ordem em meio ao crescente escrutínio público. Também foram descobertos casos em que dinheiro de doações ou propriedades dos templos foi utilizado de maneira indevida para pagar a Miss Gopi, supostamente com o objetivo de silenciar o escândalo e proteger a reputação pessoal e institucional. Embora não existam estatísticas oficiais sobre o tema, fontes locais afirmam que esse fenômeno se espalhou por várias províncias, revelando falhas na supervisão financeira dentro dos centros religiosos. Alguns relatórios também mencionam casos em que monges foram pressionados a reconhecer filhos ilegítimos ou envolvidos em disputas econômicas relacionadas a alegações de gravidez falsa ou exigências de pensão de longo prazo. Essas situações, ainda sob investigação e sem verificação independente, prejudicaram seriamente a imagem do clero perante a opinião pública, especialmente em regiões rurais, onde a fé religiosa é profundamente enraizada e considerada pura. Um fato marcante ocorreu no dia 9 de maio de 2025, quando as redes sociais tailandesas foram tomadas por uma onda de comentários. Muitos usuários apelidaram a data de o dia em que o budismo tremeu, tradução aproximada de uma expressão popular, devido ao grande número de monges que renunciaram ou foram suspensos simultaneamente. Embora essa frase tenha um tom simbólico e reflita emoções intensas, ela também evidencia o profundo impacto psicológico e cultural que esse caso causou na sociedade tailandesa, onde o budismo sempre foi considerado um pilar espiritual essencial. Diante da forte reação da opinião pública e com o objetivo de evitar que a crise de confiança se espalhe pela sociedade, a monarquia e o governo da Tailândia agiram rapidamente com uma série de medidas consideradas rigorosas e sem precedentes na gestão do clero budista. Segundo o anúncio oficial, o rei da Tailândia emitiu um decreto especial revogando o status monástico de 81 monges. Estes eram indivíduos que, direta ou indiretamente, estavam envolvidos no caso de Miss Gopi, incluindo alguns que ocupavam cargos de liderança dentro da estrutura organizacional do clero. Esse decreto é visto como um ato de autossimbolismo, refletindo claramente a determinação da monarquia em salvaguardar a pureza e o padrão moral do clero budista, um dos pilares tradicionais da Tailândia há séculos. Paralelamente à ação real, o governo da Tailândia também lançou uma campanha nacional de auditoria voltada para todo o sistema de templos do país. De acordo com o Ministério da Religião e Cultura da Tailândia, as contas financeiras de mais de 39 mil templos foram colocadas sob revisão. Os dados preliminares indicam que o valor total dos ativos controlados pelos templos ultrapassa 11 bilhões de dólares, incluindo dinheiro em espécie, propriedades e investimentos. Esse número surpreendeu muitos setores da sociedade, já que grande parte do público considera os templos como locais puramente espirituais, sem ligação com grandes volumes de riqueza.
Diante da perda generalizada de confiança na sociedade e das consequências prolongadas da recente crise, o Conselho Supremo da Sangha da Tailândia e as agências governamentais concordaram que uma reforma abrangente do sistema legal e da governança interna religiosa é inadiável. Um dos pontos centrais desse processo de reforma é a atual Lei do Clero, promulgada em 1962, uma época em que a estrutura social, os meios de comunicação e a religião ainda seguiam uma visão tradicional. Segundo especialistas em direito e religião na Tailândia, muitas disposições dessa lei tornaram-se obsoletas e já não atendem às exigências de gestão no contexto moderno, onde a religião não se limita mais à vida monástica, mas também se relaciona com finanças, mídia e relações públicas. Por isso foi criado um comitê independente, com o objetivo de revisar todo o sistema normativo do clero e, ao mesmo tempo, propor um marco legal mais transparente para a administração dos bens religiosos, com responsabilidades claras e processos definidos para lidar com infrações. Uma mudança-chave no rascunho da reforma é a proposta de transformar algumas violações graves das normas monásticas em crimes penais, em vez de tratá-las apenas no âmbito religioso, como se fazia anteriormente. Em termos concretos, poderão ser processados criminalmente aqueles que cometerem corrupção dentro do clero, desvio de doações religiosas e abuso de poder religioso para fins pessoais ou em prejuízo de terceiros. Essa mudança representa um avanço significativo ao afirmar que a religião não está acima da lei e que aqueles que atuam nesse campo também devem cumprir os princípios de transparência e justiça como qualquer cidadão. Além da reforma legal, o governo tailandês propôs fortalecer a supervisão interna dentro do clero, especialmente sobre aqueles responsáveis pela gestão de finanças, recursos humanos e relações comunitárias. Segundo essa nova diretriz, os supervisores não terão apenas uma responsabilidade ética, mas também poderão enfrentar consequências legais, caso permitam que irregularidades persistam sem denunciá-las ou resolvê-las de maneira oportuna. As controvérsias em torno do venerável Thich Chin e o escândalo do budismo na Tailândia mostram que a religião moderna enfrenta desafios significativos em relação à transparência à moralidade e ao delicado equilíbrio entre espiritualidade e materialismo. Esse cenário serve como um alerta sobre a necessidade de fortalecer a regulação e preservar os valores originais da vida monástica. Obrigado por nos acompanhar até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar viajando com a gente nos próximos episódios. Clique em seguir para não perder nenhum conteúdo interessante.